Um eclipse solar total ocorre em um dia. Esse fenômeno é monitorado pela Organização Internacional de Pesquisa Climática na Austrália, tanto da estação de campo de Hobart quanto do navio de pesquisa North Star, que está no mar. Um homem chamado Alex, do North Star, entra em contato com o físico atmosférico Jack, da Field Station. Alex o informa que tudo está normal e correndo bem com o eclipse. No entanto, a camada de ozônio está se deteriorando. Pouco tempo depois, Jack percebe que a varredura indica que a temperatura da mesosfera acabou de cair 20 graus. Nesse momento, um buraco parece estar se formando na atmosfera da Terra. Enquanto isso, na escola, a filha de Jack, Naomi, e suas amigas saem da sala de aula para assistir ao eclipse solar. Após o evento, os professores ordenam que os alunos voltem para suas salas. De volta a Jack, ele recebe um telefonema de sua esposa Emma lembrando-o de que eles deveriam se encontrar com o advogado do divórcio hoje. Admitindo que havia se esquecido, Jack pede desculpas a Emma e promete encontrá-los em breve. Mais tarde, Alex diz ao capitão do navio que eles devem retornar a Hobart imediatamente. No entanto, o ar frio escapa de cima, descendo para o oceano logo após a localização do navio North Star. Quando Alex finalmente percebe o que está acontecendo, já é tarde demais e ele morre congelado. Ao mesmo tempo, Jack está a caminho de ver Emma e o advogado quando seu chefe na Filadélfia, Estados Unidos, chamado Walter, liga para ele. Segundo ele, estava esperando o relatório de Jack. Jack, por sua vez, afirma que encontraram dados inesperados, mas promete que não demorará muito para terminar o relatório. Em seguida, ele finge estar em uma zona sem sinal e finge estar incomodado até que a ligação termine. Depois de algum tempo, Jack finalmente encontra sua esposa e o advogado do divórcio. Durante a entrevista, Jack enfatiza que só está enfrentando essa situação porque é Emma quem quer o divórcio. Ao ouvir isso, Emma insiste que está cansada de se mudar de um país para outro, dizendo que eles já estiveram em 6 países diferentes em apenas 12 anos. No dia seguinte, Zoe encontra Jack dormindo em seu escritório. Jack acabou de terminar o relatório solicitado por Winslow e também quer evitar que Emma apareça na casa deles. Nesse momento, ele recebe uma ligação telefônica e Zoe atende por ele. Ao passar o telefone para Jack, ela diz que é Brent, da equipe de emergência. Após a conversa, Jack e Zoe vão rapidamente até o local onde Brent está. Lá, eles veem o navio North Star se chocar contra o porto e todos os passageiros do navio estão mortos. Naquele momento, Jack liga para Walter e o informa sobre o infeliz evento e seus detalhes. Ambos não têm ideia do que realmente aconteceu. De volta à estação de Hobart, eles fazem todo o possível para recuperar tudo o que pode ser recuperado do disco rígido de Alex. A maioria dos arquivos está corrompida, mas eles conseguem obter uma imagem do satélite meteorológico na qual Jack vê uma rachadura na camada de ozônio. Ele então recebe um telefonema de Emma, que se revela uma patologista forense designada para autopsiar as vítimas do acidente do Polar Star. A mulher diz a Jack para ir imediatamente ao seu laboratório, pois encontrou algo que ele precisa ver. Assim, Jack ordena que Zoe clone a unidade e correlacione seus dados com os dos satélites meteorológicos da área onde a estrela polar está localizada. Depois de um tempo, Jack chega e Emma o informa que encontrou cristais de gelo nos corpos da tripulação. Mostrando a ele uma amostra de células sob o microscópio, Emma acha que a tripulação congelou entre 80 e 100 graus abaixo de zero e congelou tão rapidamente que eles pareciam ter morrido sem saber o que os atingiu. Mais tarde, Jack retorna à estação e liga para Walter. Segundo ele, quando eles copiam os dados do disco rígido danificado de Alex, encontram várias anomalias. Usando esses dados, eles executam uma simulação na qual descobrem que o eclipse solar causou um impacto inesperado na mesosfera. Isso causou uma queda drástica nas temperaturas, provocando um aumento na densidade do ar. O ozônio atua como um escudo entre eles e a mesosfera, que se torna muito fraca devido aos danos causados pela poluição antropogênica. E se a fenda não for fechada imediatamente, ocorrerá um evento catastrófico, pois o ar tem uma temperatura negativa de 140 graus Fahrenheit. Portanto, ele ordena que Jack lhe envie todos os dados que estão em posse deles para que possam ajudá-lo a investigar o assunto. Após o telefonema, Jack não pode ficar de braços cruzados, então ele invade um dos satélites militares para começar a escanear o ozônio e ver se ele está certo. Ele então encontra Brent e o avisa sobre a catástrofe que se aproxima. Entretanto, assim como Walter, ele não consegue tomar uma decisão baseada em teoria. Sem ter a quem recorrer, Jack decide buscar Naomi na escola e diz a Emma para pedir aos pais dela que o encontrem na estação. Enquanto isso, Naomi e suas amigas acabaram de chegar e Franny e Jared estão vestindo seus trajes de banho e de surf. Naomi, por outro lado, parece não estar no clima. Alguns momentos depois, eles veem uma névoa vindo em sua direção. Em um primeiro momento, eles ficam maravilhados com o que veem, mas logo depois sentem o frio. De repente, Jack chega e grita para que eles se afastem da água. Infelizmente, já é tarde demais para Jared, pois ele já foi pego pela frente fria. Ao ver seu namorado morrer, Franny tenta escapar, mas também é congelada.
Sem outra opção, Jack e Naomi correm para o carro dela e se lançam contra a frente fria. Enquanto escapam, Jack liga para Brent e o avisa sobre a situação, informando de que 2 adolescentes acabaram de morrer por causa da frente fria. Percebendo a gravidade da situação, Brent liga para a Barca, do Australian Emergency Response Center, e o avisa sobre o desastre que se aproxima. Ao receber a informação de Brent, Barca ordena que todos enviem um boletim avisando as pessoas sobre a frente fria que atingirá o país. Do outro lado de Hobart, Emma chega à casa de seus pais e diz a eles para fazerem as malas imediatamente, pois uma frente fria está chegando. O casal de idosos não tem noção e acha que é uma frente fria normal, dizendo que tem lenha suficiente para mantê-los aquecidos até que ela passe. Nesse momento, ela recebe um telefonema de Jack, que lhe diz que Naomi já está segura com ele. No entanto, ele não espera que a frente fria passe rapidamente, por isso aconselha Emma a ficar com os pais e coletar o máximo possível de lenha e calor. Emma pergunta quanto tempo a frente fria vai durar, mas Jack ainda não tem certeza. Segundo ele, até que a ruptura na camada de ozônio seja reparada, ela não vai parar. Enquanto isso, a transmissão da frente fria que está chegando finalmente vai ao ar na TV. Como já estamos na primavera, as pessoas sabem que esse fenômeno não é brincadeira. Isso faz com que os australianos comecem a se preparar e a estocar qualquer coisa que possa fornecer calor para sobreviver à frente fria que se aproxima. Na Filadélfia, Tammy diz a Walter que a frente fria que Jack suspeita já chegou à Austrália. Portanto, Walter diz a ela para marcar uma reunião com outros cientistas para encontrar uma maneira de lidar com o problema. Pouco tempo depois, Zoe verifica seu nível de açúcar no sangue, pois ela é diabética. Quando descobre que seu nível de açúcar está caindo, ela procura por insulina, mas não a encontra em sua bolsa. Pouco tempo depois, a frente fria finalmente chega a Hobart, danificando várias propriedades e matando todas as pessoas que, infelizmente, ficam em seu caminho. Para piorar a situação, um avião prestes a aterrissar em Hobart cai por causa da frente fria. Nem mesmo os lugares não fechados, como o bar, estão a salvo da névoa gelada e a dona do bar fica sentada ali, aceitando sua morte com um copo de bebida. Enquanto assistem ao noticiário sobre as várias vítimas causadas pela frente fria, os pais de Emma finalmente percebem a gravidade da situação. Lá dentro, Zoe os cumprimenta e lhes entrega casacos. No centro de emergência, Barca recebe uma chamada de vídeo de Brent. Segundo ele e sua equipe conseguiram montar centros de evacuação, mas nem todos os lugares estão equipados com geradores, então ele não sabe quanto tempo as pessoas podem sobreviver no frio. Pior ainda, é provável que o número de vítimas aumente muito com o passar do tempo. Mais tarde naquela noite, Jack executa outra simulação em uma tentativa de fechar a brecha. Usando os dados recuperados do disco rígido de Alex, Jack acredita ter descoberto uma maneira de resolver o problema. Portanto, ele liga para Walter para informá-lo de suas descobertas. No entanto, Walter diz que eles já têm uma solução para o problema e que a estão preparando. Jack pergunta o que é e ele explica que eles soltarão 300 balões meteorológicos com partículas de magnésio sob a camada de ozônio. Ele e sua equipe acreditam que, ao explodir o magnésio, a explosão ionizará o ozônio, fechando ainda mais a fenda. Ao ouvir isso, Jack diz que não vai funcionar. Ele insiste que a melhor coisa a fazer é atingir a fenda de cima para estimular a mesosfera a criar novo ozônio por meio de raios. No entanto, Walter já se decidiu e diz a Jack para ficar quieto e manter sua família em segurança. No entanto, Jack quer continuar executando a simulação mesmo sem o apoio de Walter e da Icro. Para piorar a situação, Zoe detecta que mais fendas de ozônio aparecem em diferentes partes do mundo. Ao examinar as varreduras, Jack diz que a primeira fenda deve ter causado uma ondulação que enfraqueceu a outra parte do ozônio, causando mais fendas. No momento, novas fendas só apareceram no Japão, na Rússia, na Inglaterra e na China. Enquanto isso, Walter entra em contato com o Centro de Resposta a Emergências e compartilha detalhes com eles sobre como fechar a fenda. Com a ajuda deles, eles supervisionam o lançamento dos balões meteorológicos, enquanto os militares fornecem os jatos que causarão a explosão. Mais tarde, eles recebem notícias sobre o surgimento de novas fendas em outras partes do mundo. Na Filadélfia, Tammy insiste que Jack se envolva na resolução do problema, pelo menos como um plano de reserva. Mas Walter ainda não o faz, alegando que sua simulação mostra uma taxa de sucesso de 85% no fechamento da fenda. Após os preparativos necessários, o Centro de Resposta a Emergências e a Icro estão prontos para lançar os balões meteorológicos no ar em 1 hora. Entretanto, devido à abertura de uma nova fenda perto do porta-aviões de onde os caças chegarão, eles precisam fazer o lançamento agora. Infelizmente, a abordagem de Walter mal fecha a fenda, provando ser ineficaz. Por causa disso, todos ficam desesperados. Felizmente para todos, acontece que Tammy está ajudando Jack o tempo todo, enviando-lhe dados da Filadélfia, o que o leva a formular uma abordagem mais eficaz para fechar a fenda. Conversando com Walter, Jack diz que precisa de foguetes de alta altitude carregados com nitrato de amônio para causar atividade luminosa constante suficiente para criar novo ozônio.
Ao ouvir isso, Walter se sente humilde e pede desculpas a ele, dizendo que deveria ter deixado Jack entrar no comitê antes. Algum tempo depois, Zoe tem um colapso repentino devido aos baixos níveis de açúcar. Jack e Naomi ajudam e, depois de descobrir que ela não tem insulina reservada, Jack ordena a Naomi que não deixe Zoe dormir enquanto ele vai buscar insulina para ela. Milagrosamente, sua van dá partida mesmo depois de ficar submersa no gelo e segue rapidamente para a cidade. Ao chegar a uma loja de produtos farmacêuticos, o proprietário se aproxima sorrateiramente, achando que ele vai saquear a loja. Agindo rapidamente, Jack desarma o proprietário, pega sua insulina e vai embora. Enquanto tudo isso está acontecendo, Walter liga para a delegacia. Devido à ausência de Jack e à incapacidade de Zoe, é Naomi quem atende a chamada. Depois de explicar a Walter quem ela é, ele ordena que ela faça o upload dos cálculos no sistema ICRO para que o lançamento possa ocorrer o mais rápido possível. Seguindo as instruções de Walter, ela começa a fazer o upload do arquivo, mas é subitamente interrompida quando o gerador que alimenta a estação se desliga. Por sorte, Jack chega logo em seguida e injeta insulina em Zoe. Em seguida, ele conserta o gerador, devolvendo a energia à estação. Em seguida, vai direto para o computador e fica aliviado por não terem perdido os cálculos. Enviando-os para Walter, ele ordena que também informe aos militares que o lançamento será feito agora. Todos ficam nervosos, pois sabem que essa é a última chance de fechar a brecha. Por sorte, o método de Jack é eficaz. A explosão cria uma série de relâmpagos que acabam fechando a fratura do ozônio. Todos se alegram por terem finalmente parado a onda de frente fria. Esse método é então copiado por outras nações para fechar as fendas que se abriram em suas fronteiras. A humanidade finalmente veio ao sol nascer novamente. A história termina com Jack e Naomi indo para a casa de Emma, onde ela e Jack se reconciliam e decidem não se divorciar novamente. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se no canal. Obrigado por assistir.